Olá, pessoas! Hoje nós estamos aqui, a Célia e o Paulo, para levar alguns ensinamentos para a sua vida. É um pouco de conhecimento daquilo que nós temos aprendido, simples, prático, mas que possa orientar você na sua vida, porque nós temos que entregar o que tem de melhor dentro de nós. Espero que esse ensinamento que nós temos passado para vocês tenha valido a pena pelo menos para alguma coisa, porque hoje o nosso mundo está tão carente de coisas boas, né? E acredito que estando aqui hoje com você, dependendo do momento que você está vivendo, pode ser que a gente leve aí um conforto para a sua vida. E hoje, o tema de hoje é não pôr a candeia debaixo do alqueire. Em Mateus 15, nem os que acendem uma luzerna e metem debaixo do alqueire, mas põem na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e o cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz ao que entrem. Porque não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas 8, 16, 17. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes falas tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis, porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entenderam no coração, e se convertam, e os sare. Mateus 8, de 10 a 15. A parábola da candeia, ela se refere a gente, vamos dizer que não adianta a gente ser luz, saber as coisas, aprender e pegar e se ficar colocando as coisas como se fosse embaixo da cama, embaixo de algum lugar. Então é a gente não pegar e não falar para os outros, a gente simplesmente ficar quieto. Então nós devemos pôr a candeia no alto, a gente falar com as pessoas, a gente dar luz para as pessoas, não simplesmente pegando e se ocultando de tudo isso. A questão da gente de falar que aquele que tem ser-lhe-á dado e o que não tem ser-lhe-á tirado, muitas vezes vai do que? Do próprio ensinamento. Nós temos um ensinamento, nós temos um aprendizado, nós temos uma sabedoria, então mais ainda ser-lhe-á dado. Por quê? Porque você que tem a sabedoria, você que vai atrás de conhecimentos, você sempre vai aprender algo a mais, vai buscar um conhecimento a mais. E aquele que não tem, ser-lhe-á tirado. Por quê? Porque esse nunca faz questões de ir aprender, de buscar conhecimento, de ter alguma coisa para favorecer e ser alguém melhor na vida. Então a gente deve simplesmente pegar e ser luz na vida dos outros, não se escondendo, e sempre buscar o conhecimento, quer
na, 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 na- numa escola, quer na palavra de Deus, mas sempre estar buscando conhecimento com as pessoas, com quem quer que seja, mas que nunca fiquemos parados, estacionados, esperando algo acontecer. Bom, é muito interessante porque essa palavra candeia não é muito normal no nosso costume de hoje, né? E a candeia de hoje seria como se fosse um lampião, uma vela, uma luz, né? Digamos, quando acaba a energia, a gente vai usar algo que traga luz para dentro da nossa casa. E o alqueire que ele se refere é como se fosse um cesto. Então, quando ele coloca essas duas situações, é como se realmente a gente tivesse, digamos, uma fonte de iluminação e a gente colocasse dentro de um cesto que as pessoas que chegassem até ali, elas não poderiam ver luz, né? Porque o alqueire ele ia acabar tirando essa luz. E é tão bonito esse ensinamento, porque na nossa jornada nós procuramos compreender as coisas dentro das nossas possibilidades, daquilo que nós amamos, nós vamos procurando os estudos que atendam às nossas necessidades. Quando nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, cognitiva, a gente vai tendo mais facilidade para compreender e fazer a interpretação daquilo que nós estamos estudando. Então, muitas vezes, dentro das nossas faculdades mentais mesmo, quando nós fazemos aquilo que nós amamos, digamos lá, numa faculdade que estamos estudando, às vezes tão difícil é determinadas situações para poder compreender, visualizar, enxergar ali o que o nosso facilitador, o nosso professor vai estar nos passando, e muitas vezes o assunto se torna tão complexo e a gente não compreende. Mas a maturidade, ela faz com que essa escuridão traga luz para o nosso consciente, né? A gente vai conseguindo tirar aquele véu que nos cega. Às vezes é uma coisa tão simples e depois de anos a gente consegue compreender. Eu quero levar para você um conforto, para que você tenha bastante paciência dentro da sua casa, porque muitas vezes as pessoas que convivem ao seu lado, elas estudam aquilo que elas realmente desejam, vai desenvolvendo as suas faculdades mentais dentro de uma faculdade, na igreja que ela gosta de frequentar, vai aprendendo os seus ensinamentos, mas muitas vezes na prática ela tem muita dificuldade para enxergar a realidade, uma realidade que não está alinhada com a sua capacidade de pensamento. Ela não consegue ter uma imaginação da situação que ela está vivendo. Ela vive de uma forma que ela não consegue fazer a interpretação da própria vida dela. Então, peça sempre para que Deus fortaleça você de coragem, porque muitas vezes quando nós queremos entregar devido conhecimento, às vezes a pessoa ela não está preparada, ela não tem a maturidade ainda para enxergar e nem de ouvir aquilo que você está transmitindo para ela. E muitas vezes ainda você pode ter uma fratura emocional dependendo do que a pessoa vai abordar com você. Então entrega todo o problema para Deus, conversa com Deus para que ele te dê luz, para que ele te dê discernimento, né? Para que não só Deus possa agir na sua vida, tirando esse véu que mesmo tendo tanto conhecimento, né, que a gente vai sempre estar em busca, mas às vezes nós nos tornamos cegos e às vezes nós não queremos ouvir, nós tampamos o nosso ouvido e a gente quer ficar de boca fechada. Então não fique de boca calada. Quando você não compreender, faça perguntas. Fazer perguntas não é ser mal educado. Muitas vezes, quando a gente faz alguma pergunta, as pessoas se doem, elas ficam rancorosas e não querem mais nos ouvir. Então, devido aos ensinamentos, né, que o Pai nos deixou, vamos pedir luz, discernimento e que jamais a gente se cale. Jamais a gente se cale quando a gente quer fazer com que as pessoas que estão caminhando ao nosso lado, que elas cresçam, que nós possamos sempre
trazer todas as pessoas que convivem junto com a gente para um próximo nível. Mas muitas vezes nós não temos as palavras coerentes para poder orientar essa pessoa para que ela tenha clareza para a sua vida, né? E então a gente sempre tem que pedir que a gente tenha amor, respeito e educação, porque são princípios que é muito difícil na nossa vida, às vezes, nós querermos expressar algo que o coração quer orientar, e muitas vezes a pessoa que está acompanhando na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa correria do nosso dia a dia, ela não nos vê com bons olhos, né? Nos vê como uma pessoa mal educada, uma pessoa que está desrespeitando, né? Porque como ali Jesus mesmo fala, para vocês eu falo de uma forma direta, porque vocês podem, né? Podem realmente compreender o que eu vos digo, mas tem muitas pessoas que muitas vezes nós não podemos ser tão diretos, nós temos que entregar as palavras, né, em forma de conta-gotas, de pouquinho. É como se fosse realmente uma criança. A criança ela não tem discernimento para poder ouvir, as suas faculdades mentais não permite a compreensão, dependendo da forma que nós vamos interagir com ela. Então tenha muita paciência no seu dia a dia para conviver com pessoas, porque cada pessoa ela vai compreender a vida no seu momento, na sua hora, dependendo das suas faculdades mentais. E, pessoal, a vida é maravilhosa. Não sofra, não coloque essas vibrações, às vezes negativas, né, de não estar sendo compreendido, né? Peça para que Deus sempre dê o refrigério para o seu coração, porque acredito que realmente não é fácil. Nós vivemos num planeta que muitas vezes, quando a gente deixa de ver o nosso problema dentro da nossa casa e vamos observando outros problemas de outras pessoas, nós vemos que tem pessoas que passam problemas muito maiores do que o nosso. Então, na hora certa, no momento certo, se você ainda não está conseguindo enxergar a vida, o quanto ela é maravilhosa, e o quanto ela é leve e que só depende de nós, a nossa felicidade, tenha paciência, que um dia você vai se libertar de todo esse peso e que você vai ter muita prosperidade, muita plenitude e que você vai ser uma pessoa muito feliz, porque você vai ver que Deus já nos concedeu acesso a tudo de bom, mas muitas vezes a gente acaba se posicionando na zona de conforto, né? É mais fácil a gente se fazer de coitadinho, se fazer de vítima, né? Ficar ali no cantinho da gente sem falar nada, não querer ter problema. Isso faz com que a gente não evolua. Só evolui aquela pessoa que enfrenta os problemas e que coloca ali as suas faculdades mentais para pensar e contribuir com o nosso planeta, com todas as pessoas que convivem com nós. Pessoal, agradeço muita atenção de vocês por vocês estarem aí. Lembre que talvez essas palavras possam servir para outras pessoas. Então curta e compartilhe, né, esse vídeo. A gente pede para você porque a gente está tentando levar algo de bom para a vida de vocês. De uma forma simples, muito prática, mas que seja ensinável. Tenha um excelente dia. Que possamos ser luz na vida das pessoas e ouvintes praticantes da palavra, não simplesmente ouvir e ficar ali esquecido de tudo isso. Deus abençoe a todos vocês.